Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom ver você aqui nesta noite. Você está preparado para ser chacoalhado pela palavra? Aleluia! Não sei se alguns, todos ou quase todos viram o storyzinho lá no Face, no Instagram, onde eu falei qual seria o tema da ministração de hoje, né? E o tema da ministração de hoje é fé para as finanças. Ai, pastor, vai falar de finança na igreja? Você sabia que se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus falando mais sobre finanças, dinheiro, do que sobre salvação? Eita! A religiosidade treme agora. Aquele ensino errado que a gente ouviu por tanto tempo chega a dar uma chacoalhada. Como assim? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E antes, eu quero que você abra em Isaías 1:19. Versão hoje é NA. Isaías 1:19. Aleluia. Há alguns cultos atrás eu ministrei, eu falei, acho que foi no primeiro culto, primeiro domingo do mês, ou segundo, não lembro agora, mas me veio muito claro ao coração sobre restituição. E finanças é uma área onde vai haver restituição também, porque Deus está interessado em todas as áreas de nossas vidas, amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Vai dizer assim, ó. Na verdade eu vou ler a partir do 18, Isaías 1:18. Vai dizer assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aqui está falando do que aconteceu conosco quando entregamos a vida para Jesus. Ainda que o pecado podia estar jorrando, que estivéssemos manchados pelo pecado, e todos estavam, até aqueles que diziam assim: ah não, eu sempre fui bom, eu sempre fiz isso de bom, eu sempre fiz aquilo de bom, mas tinha uma natureza pecaminosa. Mas quando entregamos a vida para Jesus, nossa natureza foi mudada. 2 Coríntios 5:17 diz isso: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui Isaías começa falando sobre essa questão da nossa purificação de pecadores para agora justiça de Deus. E quando chega no versículo 19 ele diz: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se estiverem dispostos e me ouvirem, ou se desejarem e me obedecerem. A Bíblia fala de ouvir e de obedecer. E qual é a consequência? Comer o melhor dessa terra. Tá dizendo que todo mundo vai ficar milionário? Não, gente. A gente vai ver no decorrer que provisão, prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além de finanças. Porque vai ter momentos que o financeiro não vai adiantar de nada. A pessoa pode ter 5 milhões na conta. Tá com câncer terminal no pâncreas. Um dos mais agressivos que tem. 5 milhões não vai fazer tanta diferença. Há outras doenças que existem aí. Amém? Então, se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Aí a gente cantou a música que diz assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ei, tem o general e ele dá ordens, ele dá direções. E quando é que os inimigos não vão quando os inimigos não vão nos resistir? Quando nós obedecemos, quando nós seguimos os passos. E na vida financeira também tem instruções que a gente precisa seguir. Vai comigo para Colossenses 1:13. Colossenses capítulo 1,
versículo 13. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vai dizer assim, Colossenses 1:13. Ele é Jesus, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de todos os pecados. A versão King James diz que Jesus nos resgatou do domínio das trevas. Eu e você fomos resgatados do domínio das trevas. Sabia que as trevas não terão mais domínio sobre nós? A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem pode tragar. Primeiro, ele não está ao redor, ele está ao derredor. Ao seu redor tem anjos. Tem anjos te protegendo. E o diabo está ali em volta, buscando quem pode tragar. Quem ele pode tragar? Quem crê nas mentiras dele. Quem não está firmado na palavra. Aí vai acreditar no que o diabo está dizendo e não no que a Bíblia está dizendo. E aí vai ser tragado. Mas eu e você não somos esses. Nós agora estamos no reino de Deus. Sabia que como um cristão, você entregou a vida para Jesus? Você não precisa ter medo de macumba. Eita glória! Sabe por quê? Macumba tem poder? Tem, gente. Mas quando eu entrego a vida para Jesus, eu fui resgatado desse domínio. Isso aí não vai fazer mais efeito, não. Eu lembro do apóstolo Guto, falando do apóstolo Bud. O apóstolo Guto é o presidente do Ministério Verbo da Vida e o apóstolo Bud foi quem fundou. E o apóstolo Guto contando que uma vez estava lá com o pastor Bud, estava com os irmãos, e daqui a pouco jogam uma galinha de macumba para dentro da casa dele. Todo mundo ainda fica meio assustado, ainda estava meio com medo. Meu Deus, uma macumba. O apóstolo Bud pegou pela perna, jogou de volta. Quero não, aqui não pega não. Pronto, passou. A gente precisa ter ideia da autoridade de Cristo que está sobre as nossas vidas. Sabia que a Bíblia diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome e que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará? Que não tem nome maior e que esse nome foi dado à igreja. Aleluia! Efésios vai dizer que o diabo, os principados e potestades estão abaixo dos pés de Cristo. Aí eu te digo, quem é corpo de Cristo? Eu e você. Corpo de Cristo, e um corpo tem pé, não tem não? E o diabo está abaixo desse pé. Eu costumo brincar dizendo, minha esposa tem um pezinho 34, desse tamanho. O diabo cabe ali embaixo. E a autoridade nos foi dada. Agora o diabo vai tentar te enganar, me enganar. Dizendo assim, ó, não, tu não tem não, tu não pode. A gente, no poder da gente, a gente não pode não, gente. Mas é quem a gente representa Cristo. Quando eu e você diz assim, eu sou cristão, você está dizendo que você é um imitador de Cristo. Que você é um pequeno Cristo, que você é discípulo dele. Amém. Então hoje nós estamos no domínio de quem? De Deus. E nossas finanças também estão no domínio de Deus. Não precisa abrir, que eu não vou ler todo, mas 2 Coríntios 5:20 nos chama de embaixadores de Cristo. Pensa aí no embaixador. O embaixador do Brasil, sei lá, nos Estados Unidos. Você sabia que o embaixador do Brasil que está lá nos Estados Unidos, ele não é pago pelo governo americano? O suprimento dele vem do país de origem. Ele está lá cuidando das coisas do seu país, não do país onde ele está. Eu e você somos embaixadores de Cristo. E precisamos crer que a nossa provisão vem de Deus. Que é o Senhor que nos sustenta. Que quando nossos planos falharem, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pede ou imagina, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Vamos para Romanos 10. Romanos 10:8.
fazendo uma pequena introdução para você entender que vamos falar de finanças nessa ótica, que estamos no reino de Deus. Vamos falar de fé para essa área, entendendo que nós estamos no reino de Deus e são as leis do reino de Deus que regem as nossas vidas. Amém. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Diz assim: porém, o que diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós confessamos Jesus como Senhor e aí Ele nos salva. Senhor é dono, gente. Jesus, Ele é o nosso dono. É o dono das nossas vidas. E as nossas vidas competem também às nossas finanças. Não tem como separar, não. Jesus é dono da minha vida. Domingo, 7 horas da noite até 9 horas da noite. O restante é comigo. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é Jesus é meu dono 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias no ano. Vai depender do ano bissexto, né? Que até no ano bissexto, aquele um diazinho a mais, Ele é dono também. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Amém. E falando sobre fé para as finanças, a gente precisa entender que a gente precisa acolher o ensino certo. Vamos para Oséias 4:6. Oséias 4:6. Eu sei que é um livro que você lê bastante aí, o livro de Oséias. Vai ser até fácil de achar aí na Bíblia. Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, eu também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Passagem forte, principalmente esse final, né? Mas a Bíblia está dizendo que o povo de Deus, ele está sendo destruído por conta de falta de conhecimento. Não é falta de poder de Deus, gente. Não é falta de fazer uma campanha. Não é falta de amar, mas eu amo a Deus. Não, nós devemos amar a Deus. E amar a Deus fala de amar o conhecimento da palavra. Porque se eu e você não temos o conhecimento certo, nós vamos, como esse povo, ser destruído. Aí depois ele diz assim, ele fala de uma outra categoria, aqueles que rejeitaram o conhecimento. Ah, não, eu até ouço, mas se eu rejeito, é como se eu não tivesse. E eu vou andar num caminho de destruição. E o terceiro grupo, ele fala aqueles que se esqueceram. Ah, eu até sabia, mas me esqueci. Ei, a nossa Bíblia é para ser lida todo dia. A nossa Bíblia é para a gente buscar ela todo dia. Porque é só dessa forma que a gente vai ter o conhecimento fresquinho nas nossas mentes. Amém! E um conhecimento errado, ele é muito danoso. Sabe um conhecimento errado? Que Jesus era pobrezinho. A gente está chegando aí no Natal. Meu Deus, na minha casa, a casa da minha avó, onde eu passei a maior parte da minha infância, todo Natal tinha aquele CDzinho daquela cantora que cantava o Pobrezinho de Belém. Eu não me lembro agora todo não, mas hoje eu só lembro, só me deu uma saudade da minha avó, só lembrando das canções, daquele CDzinho que tocava e tocava e tocava. Meu Deus do céu! Onde dizia que Jesus era pobre. E muitos, quando se fala de finanças, mas Jesus não era pobre? Aleluia!
Ah, não, mas Jesus ficou numa estrebaria, não tinha dinheiro, ficou lá na manjedoura, ele nasceu, né? Foi, porque a Bíblia diz que não tinha lugar para ele se hospedar. Não é que ele não tinha dinheiro para se hospedar, não tinha lugar. Imagina aí, sei lá, algum evento aqui em Carazinho, onde os hotéis, pousadas, vai estar tudo cheio, lotado. Não tem lugar, chega alguém de fora. Pode ter muito dinheiro, mas está tudo lotado. Como é que entra? A Bíblia diz que não tinha lugar. Aleluia! Outro exemplo, vamos para Lucas 8:1. Lucas 8:1. Lucas 8:1. Lucas 8:1 diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Você sabia que tinham muitas mulheres, e até mulheres importantes da sociedade, que mantinham Jesus com os bens? Estava lá Jesus e os 12 viajando para tudo que é lado, outras mulheres, e tinham outras pessoas mantendo todo esse ministério por 3 anos e meio. Jesus não era um pobrezinho, tinha recurso para ele. Aleluia! João 12:4. João 12:4. João 12:4 diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trás de Jesus, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Aqui é aquele momento onde Maria, irmã de Lázaro, pega um vaso, um jarro, um perfume muito cheiroso e muito caro e derrama aos pés de Jesus e quebra aquele perfume e enxuga com os cabelos esse perfume. E Judas, ao olhar para aquilo, ficou escandalizado. Para que gastar tudo isso com Jesus? É mais ou menos assim. Daqui a pouco a gente vai estar arrumando nosso letreiro aqui. Ai, para que vai gastar dinheiro arrumando letreiro? Daqui a algum tempo sua igreja vai estar comprando uma mesa de som digital melhor, para ficar melhor o som. Aí vai ter uns incrédulos, avarento, como Judas, vai dizer assim: para que comprar isso? Para melhorar as coisas, para que as pessoas possam ouvir melhor, para que o som saia melhor, para que o louvor para Jesus fique melhor. Aí mais para frente vai estar mudando para um prédio muito maior. Para que isso vai gastar tanto com reforma? Para alcançar mais gente, para poder ter os projetos sociais. Mas quem é avarento sempre vai achar o que reclamar. E aí, continuando, vai dizer assim, ó, versículo 4: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava por trás de Jesus, disse: Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Versículo 6: Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava tudo o que era colocado nela. Jesus, ele tinha um tesoureiro que cuidava das finanças dele. Quem aqui tem um tesoureiro que cuida das suas finanças? É claro, quem deseja,
chegando no patamar de ter bastante, ter gente que cuida das suas finanças, para você poder cuidar de outras coisas. Mas Jesus tinha. E ainda fala que tinha alguém que roubava dele e nem percebia. Gente, eu não sei você, mas assim, se alguém pegar dinheiro da minha carteira, se o Benjamin nunca fez isso, mas um dia que o Benjamin pegar dinheiro da minha carteira, eu vou saber que pegou. Eu sei quanto tem ali. Eu estou dizendo isso para quê? Para te quebrar esse pensamento errado. Ah, Jesus era um pobrezinho. Ser humilde é viver pobrezinho. Mas se você quer viver pobrezinho, tudo bem, escolha sua. Mas a Bíblia não fala que Jesus era pobrezinho. Aleluia! Aleluia! Vamos para 2 Coríntios 8:9. Para te chacoalhar um pouco mais. 2 Coríntios 8:9. Aleluia! Sabe que a religião, ela aprisiona. O que é religião? Religião é o meu esforço de fazer algo para Deus e poder ser bem visto. É o meu esforço de me tornar para Deus. Ah, eu sou bom, aceitável, é o meu esforço. A religião ensina isso para as pessoas. Você tem que se esforçar bastante, fazer bastante, para quem sabe Deus te aceitar. Aí o cristianismo é assim: você aceita Jesus e Ele te faz merecedor. Você entrega a vida para Ele, você segue os seus mandamentos e você é merecedor dele. Tudo que eu e você vamos fazer depois é por amor a Ele, não é para ser merecedor. Como um filho, eu tenho meu filho Benjamin. Será que Benjamin vai precisar me provar que ele é digno de ser meu filho? Não, de jeito nenhum. Ele é meu filho. Até quando ele faz coisa errada. Até quando ele não quer parar de brincar e solta um punzinho quando vê não era punzinho. Sujou lá a calça. Continua sendo meu filho. A religião nos ensina que finanças não. Deus é Deus, finanças é outra coisa. Aleluia. 2 Coríntios 8:9 vai dizer assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Sabe que independente da denominação, existe uma regra de interpretação bíblica, algo chamado hermenêutica, que fala sobre você pegar as palavras no original e ver o real significado delas. E na hermenêutica, essa palavra rico significa suprido e ter posses. Ah não, aqui está falando de uma riqueza espiritual. Ei, qualquer pessoa que traduz a Bíblia, que é fiel ao que a Bíblia está dizendo, diz que isso significa suprido e ter posses. Jesus, ele era suprido onde ele andava. E naquela cruz ele se fez pobre, para que eu e você assumíssemos a posição dele de supridos também. Ser rico, segundo a Bíblia, não é esbanjar, entenda isso. Não é ser um esbanjador. Jesus não era um esbanjador. Mas ser rico, segundo a Bíblia, é Deus colocar um propósito no seu coração. E Deus te dá sabedoria, graça e te ajudar para que você não seja impedido pelas finanças, por problemas financeiros. Isso é ser suprido. E porque Jesus era suprido, nunca apresentou-se falta para ele? Se apresentou. Vamos lá para Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, 24. Aleluia. Mateus 17, 24 diz assim: quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga.
Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram o imposto ou tributo? Dos seus filhos ou de estranhos? Quando Pedro respondeu: de estranhos, Jesus disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pague essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Como cristãos, cristão paga imposto, cristão não sonega imposto. Aleluia! Mas está tão pesado o imposto. Ei, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar ideias. Agora se eu fico, não pago não, eu bloqueio qualquer ideia que Deus pode dar. Jesus falou para Pedro: faça isso, isso e isso. E o que Pedro fez foi suficiente para pagar o de Jesus e o dele. Ei, os nossos trabalhos, aquilo que a gente faz, Deus quer tornar bem sucedido. Fé para as finanças começa com entendendo: ei, Deus está comigo, o meu trabalho vai ser bem sucedido, as obras das minhas mãos vão render frutos. Ai, um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes: ai, tá tudo caro, ai, nada, não vai dar para nada. Ei, as coisas aumentaram muito de valor, aumentaram muito. Eu lembro uma vez, fui fazer uma visita para uma pessoa, e a pessoa olhou assim para mim e disse: pastor, o senhor como pastor, o senhor vai no mercado comprar comida? Por dentro eu pensei: não vou não. O anjo traz do céu. Eu tenho uma vida como a sua, querido, eu sei como as coisas estão. Mas aí o diabo faz isso, ele apresenta uma imagem: olha como tá caro, como tá ruim, como tá difícil, não vai dar. A palavra de Deus diz: você é suprido. Aí eu escolho qual lado eu vou me associar. Se com Deus, dizendo: obrigado, Senhor, o preço subiu demais, mas o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. Ou eu fico do ladinho do diabo: tá tudo caro, não vai dar para nada. E como o Provérbios diz: do fruto dos teus lábios você se alimenta. Aleluia! É engraçado que essa pessoa que tanto dizia: tá muito caro, faz muitos anos. Essa pessoa não... Meu Deus do céu, isso foi logo quando eu cheguei aqui. Essa pessoa ganhava mais de 10 mil por mês, gente. E a casa um bagaço. Casa própria, carro próprio, mas tudo um bagaço, um negócio assim. Era porque não entrava recurso? Não, era por conta da boca. Fé para finança começa com a boca. Aleluia! Marcos 6:30. Marcos 6:30. Marcos 6:30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito em si. Opa, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Eu vou continuar. Tudo o que tinham feito e ensinado. 31. E ele vos disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram para o barco, para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a ele.
Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Um denário era o valor de um dia de trabalho. E os discípulos perguntam para Jesus: a gente vai gastar 200 dias de trabalho para dar comida para esse povo? Não era o problema, não era que dinheiro faltava, gente. Tinha 200 denários naquela bolsa, no mínimo. E continuando, diz assim, 38. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. No livro de João 6,5, não precisa abrir, mas algum dos discípulos disse assim: onde vamos comprar pão para dar de comer? Qual era a questão? Tinha muita gente para ser alimentada. O dinheiro para comprar até tinha, mas não tinha onde comprar. Aqui entra no que eu disse no começo. Fé para a parte financeira vai para um momento onde aquilo que você precisa, você pode até ter o dinheiro, mas não tem como conseguir. Mas você crê em Deus que Ele supre as suas necessidades, cada uma delas. E qual o segredo aqui? Jesus diz, eles disseram 5 pães e 2 peixes. Aí o versículo 39. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos para que o distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram eram 5.000 homens. Uma necessidade enorme se apresentou. O dinheiro não ia adiantar de nada. Mas o que foi que teve? Gratidão, gente. Jesus pegou aquele pouco e abençoou, agradeceu. Fé para as finanças fala de gratidão àquilo que a gente tem nas mãos, mesmo que pareça pouco. Fé para as finanças é eu ter aquilo que parece pouco e eu não ficar murmurando. Meu Deus, só tem isso. Meu Deus, cadê o Senhor? Meu Deus, meu Deus. Fé para as finanças é olhar para aquele pouco que tem e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu supridor. O Senhor multiplica quando eu nem sei como isso pode acontecer. A gente já vai falar de oferta, mas um exemplo de multiplicação, os mais antigos já ouviram isso. Me mudei de Olinda para Caxias do Sul. Demorei um pouco a arrumar emprego, minha esposa arrumou antes, Aninha, só que o emprego era de ser professora na escola infantil o dia todo, não era um salário tão grande. Então com aquele salário a gente pagava aluguel, se alimentava, fazia tudo. E teve um mês ali que faltou dinheiro e continuou o mês. E aí, o que é que faz? Ela fazia pão, tudo mais. Não, vamos fazer esse pão. Fez lá 2 pãozão bonitão. Quando a gente olhou para um daqueles pães assim e disse: vamos estar para dar tal pessoa. Veio um desejo no coração de a gente ofertar aquele pão para uma pessoa. Ia ter um curso na igreja lá de Caxias, num domingo de manhã. Eu estava lá ajudando a montar todo o auditório. Quando acabou aquele curso que todo mundo tinha ido embora, eu peguei aquele pão e dei para uma pessoa sem que ninguém visse. Tá aqui, ó. Deus mandou dar para você. Tá, dei, a pessoa agradeceu, como se eu tivesse virado aqui, ó, para sair. Uma outra pessoa chega para mim: Peron, Deus mandou te dar isso. Botou na minha mão, R$100. Porque Deus multiplica. Agora tem que haver gratidão. Eu podia ficar brabo lá: meu Deus, só tem isso, e agora o que a gente vai fazer? Mas fé para a parte financeira fala de gratidão a Deus quando tá no pouco. Porque fé, quando... E é para acontecer também, tá? Mas você tá comendo picanha todo final de semana. Aí é muito fácil agradecer. E deve agradecer, viu? Não deve se condenar, não.
Você gosta, não, eu vou me condenar porque eu estou comendo bem. Quem disse? Lembra de Isaías 1,19? Se ouvirdes e me obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Pronto. Nem um extremo de ficar se condenando, mas também nem outro extremo de ficar murmurando, reclamando. Ser grato. E o que aconteceu? Multiplicação. Pensa, gente, 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda voltou 12 cestos cheios. Agora, isso é para crente, tá? Para quem crê, para quem tem fé. Quem não é crente vai começar a racionalizar, a pensar como foi, quanto foi, não dá, não tem como. Área natural da mente. Mas quem tem fé diz, rapaz, se a Bíblia está escrita, eu creio na Bíblia de capa a capa, até nos mapas. Como diria Luciano Subirá, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Pronto, porque está escrito. Mas não diz isso, né? Diz que a baleia engoliu Jonas. Aleluia! Fé para as finanças fala sobre gratidão. Vamos para Hebreus 11:1. Não tem como falar de fé e não abrir Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Aleluia. Hebreus 11:1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Antes da gente entregar a vida para Jesus, ou pelo menos com a maioria é assim, a gente é ensinado a reclamar. Não vai dar, não tem como, porque o governo, porque isso, porque aquilo. Aí sobe um governo de direita, reclama do governo de direita. Sobe o governo de esquerda, reclama de governo de esquerda. Sobe o centrão, reclama do centrão. Vai reclamação em qualquer momento. Aí a gente se converte e ouve Deus dizendo, não é para reclamar, não é para murmurar. Aí o que acontece? Um processo de renovação da mente. Agora eu tenho que renovar a minha mente, a parar de fazer, falar como eu falava e pensar da forma certa, a forma de Deus. E aí a Bíblia diz que fé é certeza das coisas que se esperam. Fé para as finanças é, eu tenho certeza que Deus é meu supridor, eu vou esperar o suprimento dele para minha vida. Eu não vou ficar esperando falta. Vai vir aquele pensamento assim, ó, vai faltar, porque o pensamento vem para todo mundo, tá? Pastor, não pastor, novo convertido, 50 anos de convertido, independe. Pensamento de falta vai vir para todo mundo, porque o diabo ele age nos pensamentos. Mas aí, qual o pensamento que eu vou me agarrar? Aquele pensamento de, meu Deus, vai faltar. Eu vou estar esperando a falta, ou eu vou estar esperando, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu não sei como é que esse negócio vai acontecer, Senhor, mas eu creio no Senhor. Eu creio em o Senhor mandando anjo, mandando alguma pessoa, o Senhor me dando ideia, o que for, mas alguma coisa vai acontecer, Senhor. É aquela história verídica de uma mulher numa favela lá no Rio de Janeiro, orando, Senhor, estou sem comida, tem meus meninos aí, Senhor, manda comida, não tenho o que comer. E passa um caba de outra religião aí, pela porta assim, e diz, oxi, peraí. Ela estava orando a Deus, mas quem vai dar sou eu. Foi lá, comprou uma feira enorme e mandou um guri levar lá e disse, ó, leva lá para a mulher. E diz para ela, quando ela receber, diz para ela, quem mandou foi o diabo. Bateram na porta, entregaram aquela comida, a mulher começou a glorificar o nome de Jesus. Aí ele, ei, não, quem mandou foi o diabo. E a mulher respondeu, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Gente, a gente tem que ter essa convicção. A gente precisa, fé é crer, fé é ter certeza. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Pastor, mas a falta está batendo na minha porta. Ei, diga, falta, você é transitória. O meu Deus, ele é verdadeiro. O meu Deus é o meu supridor. Ele vai me dar sabedoria, ele vai me dar estratégia, ele vai mandar alguém. Mas o que ele prometeu vai acontecer. Isso anima o nosso coração, gente. Porque o diabo vai mandar o quê? Tristeza. Rapaz, fica aí, ó, triste, jogado num canto, lamentando porque ninguém tá vendo.
A Bíblia diz: eu estou vendo, Deus está vendo. Ele é o teu pastor e nada te falta. Aleluia! Vamos para Filipenses 4,19. Um texto tão conhecido, um texto maravilhoso, que a gente precisa compreender o princípio aqui nesse texto. Aleluia! Filipenses 4,19 vai dizer assim, aqui é o apóstolo Paulo falando: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Meu Deus, que texto poderoso! E você já deve saber que a Bíblia não são textos isolados, tem todo um contexto. Texto isolado, se a gente pega só aquele texto isolado sem entender o contexto, é aí onde nascem muitas heresias. E vamos ver o contexto? Vamos ver a partir do versículo 10. Filipenses 4:10 diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fé para finança fala de você ser contente em qualquer situação. Porque não é a situação que vai nos fazer contente, é o que Jesus fez por nós. É lembrar. Tem um livro ali do apóstolo Bud, um livretinho maravilhoso, ou o Happy Day, que fala o dia feliz. Que esse livrinho ele fala de relembrar do dia da salvação. Sabe aquele dia que tudo tá ruim, que as coisas estão pressionando. Ei, relembra de onde você estava, o que Jesus fez por você. Relembra da salvação. O dia feliz, qualquer tristeza vai embora. Porque aquilo que está te pressionando, você lembra: meu Deus, eu estava no lamaçal de pecado, mas Jesus se entregou por mim. Meu Deus, tudo isso que eu estou passando agora não se compara ao sacrifício que Jesus passou para me alcançar, para me libertar. Obrigado, Senhor. Nenhuma aflição é grande demais, e toda aflição ela é transitória, porque nós não vivemos no mundo de trevas, mas no reino de Deus. Aleluia. Mas continuando, versículo 12: sei o que é passar necessidade e também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que fortalece quando? No dia bom e no dia ruim. O tudo posso que me fortalece tem que ser no dia bom e no dia ruim, nos dois. E aí o versículo 14 ele diz: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, somente vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vocês precisam. Falar de fé para as finanças é necessário falar de dízimos e ofertas, gente. Não, como diz Paulo, porque a gente esteja necessitado. Porque deixa eu abrir uma coisa aqui para você. As contas da sua igreja estão pagas em dias. Eu não estou falando disso
porque as contas estão atrasadas e eu preciso que você dizime. Sabe que a gente passou como igreja por uma pressão financeira esse ano. Tiveram alguns irmãos que saíram, tiveram direção de ir para outro lugar. Amém, Deus abençoe. Isso deu uma baixa nas finanças. Mas nesse momento que deu umas baixas nas finanças, você não me ouviu falando sobre dízimos e ofertas. Porque eu creio no Deus que supre. E a situação foi revertida. E eu estou falando de dízimos e ofertas porque na sexta-feira, quando eu estava em casa, assim, Senhor, o que é que o Senhor vai querer que eu fale domingo? Fé para as finanças. Eu pronto, é isso aí. Não porque a gente esteja necessitado, mas porque isso vai ser credibilizado na sua conta. Qual foi? Porque o Deus de Paulo estava suprindo cada uma das necessidades do povo? Porque eles estavam associados no dar e receber. Eles recebiam coisas espirituais e davam coisas materiais para que a obra fosse mantida. E outra parte maravilhosa, você já conhece o nosso envelope, não tem seu nome, não tem o valor que você dá. Quando você faz Pix para a conta da igreja, eu, tesoureiro, José hoje é o tesoureiro da igreja. Ele não vai ficar olhando lá quem foi que deu, quem foi que não deu, não. A gente tem um sistema, esse sistema é alimentado, vai tudo para Campina Grande, fazemos parte de uma grande célula, mas a gente só coloca o valor que entrou. Não coloca quem deu. Porque, gente, não é parte minha cobrar você, não. Se você dizima ou não, é entre você e Deus. A minha parte é te ensinar o princípio. Já teve momentos de pessoas novas na igreja chegarem, daqui a pouco me manda um arquivozinho de imagem, o meu WhatsApp ele não baixa nada automático, e quando eu abro um comprovante de Pix, oxe, que é isso, homem? Não, pastor, é o comprovante do meu dízimo, foi, não me mande não. Se você fez ou não, aí é com você. Ah, porque da outra igreja que eu vim eu tinha que mandar o comprovante. Pô, dessa aqui não precisa não, viu? É entre você e Deus. Agora, quem cumpre o princípio pode pegar um Filipenses 4,19 e dizer com toda a convicção: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você fala com fé e não com dúvida. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar. Deuteronômio 8,17. Vamos lá. Deuteronômio 8,17. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Eu vou ler a partir do 11, para a gente entender bem esse contexto. Aqui era o povo de Deus prestes a entrar na terra de prometida. Eles vagaram no deserto aqueles 40 anos, estavam prestes a entrar na terra prometida. E diz assim, Deuteronômio 8:11: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, e depois de edificado casas e morar nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e será abundante tudo o que você tem, se eleve o seu coração e se esqueça do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que o conduziu para que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou como maná, que os pais de vocês não comiam, não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Nós estamos falando de um tempo de restituição, gente. E eu tenho certeza que vai ter gente que ainda esse ano vai sair de um deserto de Torá e vai chegar num momento de abundância. Tenho certeza disso. E como esse povo aqui, Deus está dizendo: ei, não se esqueça de Deus não, viu?
Porque, gente, isso é muito fácil acontecer, viu? Eu já vi gente dizer, pastor, a gente estava orando, a gente queria uma casa, a gente conseguiu comprar aquela casa, meu Deus, Deus abriu de um jeito, Deus fez isso, meu Deus, pastor, que coisa maravilhosa. Eu fui na casa dessa pessoa, visitei, aí chegou domingo, a pessoa não veio pro culto. Ô fulano, o que foi que aconteceu? Não, pastor, a gente estava tão cansado, sabe aquela nossa casa nova, estava tão bom lá na sacada, tomando mate. Aí passou mais uma semana, não veio pro culto. Passou outra, não veio pro culto. Resultado, não veio mais pra igreja. Já faz alguns anos isso. Por quê? Pediu a Deus, Deus fez, mas depois se esqueceu dele. Ei, gente, não vamos ser assim. Amém? E aí o versículo 17 ele diz: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu ao Pai de vocês, como hoje se vê. Quando a gente acorda de manhã, é Deus que nos dá o fôlego de vida. Quando a gente tem alguma ideia que vai nos fazer prosperar, é Deus que nos dá essa ideia. Não podemos achar que é a gente mesmo, que é eu que sou muito bom, eu que sei demais. A altivez precede a queda e o orgulho a ruína. A gente precisa reconhecer Deus em todos os caminhos, gente. Porque esse povo que Deus deu para eles tudo, foi o mesmo povo que depois veio Nabucodonosor e levou todo mundo não, né? Um monte de gente morreu e depois outros foram levados como escravos. Por quê? Porque se esqueceram de Deus. Decidiram servir a outros deuses. Falando de fé para as finanças, decidiram servir ao dinheiro. Quer servir o dinheiro? O dinheiro está em primeiro lugar na minha vida. Rapaz, não vou para a igreja não, porque o dinheiro agora, é para mim, é o melhor. Rapaz, não, eu vou deixar minha família de lado só um pouquinho, porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Fica sem família e com dinheiro. E Deus não quer isso da gente. Deus quer a família. Família é prioridade, gente. Fé para as finanças vai ser, de repente, você, ou em algum momento, você precisar puxar um freio de mão um pouquinho, para não ganhar tanto dinheiro, mas para dar tempo para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido. Isso fala de fé para finanças também, viu? Porque quantos casos tem de pessoas que se esquecem da família por conta de um projeto financeiro de vida, um projeto de profissão, alcançam, mas ficam sem família. E fé para as finanças é, mesmo que eu ande um pouco mais devagar, mas minha família eu não vou abrir mão não, porque minha família vem em primeiro lugar. E aí Deus honra, viu? Porque Deus começa a fazer coisas assim, meu Deus, eu nem imaginei. Às vezes vai até mais rápido do que podia ser com o seu próprio entendimento. Mas para isso é fé, que Deus é o nosso supridor, que é Ele quem nos dá força para adquirir riquezas. Eu já vi gente que diz assim, pastor, eu não concordo em dizimar não, porque é o meu suor, é a minha força. Fiz, tá bom, fica com o que você concorda, mas o que a palavra de Deus diz é que não é o seu suor, é Ele que te dá força para fazer isso, viu? Aleluia! Ou outra pessoa que em outra cidade chegou uma vez para mim, para Aninha, e disse assim, eu não dou nada para ninguém, Perão, porque ninguém dá nada para mim. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro um princípio, semeadura e colheita. Aquilo que eu semeio eu colho. Se eu dou para os outros, vai vir para mim. Isso é claro. Rapaz, pensa ali, eu olhei agora para eles dois, lembrei, Dona Daline e Seu Antenor, tem um espaço assim, no fundo das casas deles, cheio de árvore frutífera. Meu Deus, como aquilo ali dá muito. Meu Deus, eu nunca vi um pé de jabuticaba com tanta jabuticaba daquele jeito na minha vida, não. E com a jabuticaba daquele tamanhão, não. Mas eles semeiam, não ficam só para eles. E aí tem a bênção de Deus se manifesta. Porque aquilo que o homem semeará, escolherá.
me veio agora no coração, para casamento também funciona isso, viu? Minha esposa também, não me dá um carinho. Tu dá um carinho nela, homem? Não tá plantando e tá reclamando que não tá colhendo. Tem que plantar. Quem planta, colhe. Mesmo também vale pro outro lado. Semeadura e colheita. Aleluia. Mas sabe que essa pessoa que disse não dou nada pra ninguém, ela se esqueceu que em primeiro lugar era Deus que estava dando as coisas pra ela. O que ela tinha era Deus que estava dando. E gente, quando a gente entra num momento de ingratidão, isso é muito perigoso. Porque sabe o que vem logo em seguida? Profanação. Essa pessoa que não dava nada pra ninguém, que não sei o que, hoje está desviada, acabou família, porque era tudo eu. Não tinha gratidão. E fé para finança fala de gratidão, fala de eu repartir. Amém. Eu me lembrei hoje, tem uma pizzaria muito famosa lá em Olinda, que é daquela pizzaria que começou pequenininha, mas cresceu, hoje tem várias espalhadas. E tinha um rapaz da igreja lá, Verbo da Vida lá em Rio Doce, que ele trabalhava muitos anos nessa pizzaria, e uma vez ele me disse: Peron, sabe o fulano de tal, dono daquela pizzaria? Rapaz, ele ainda não é crente não, mas ele segue esse princípio de ofertar. Rapaz, quantas vezes eu já vi os funcionários dele lá, pede vale, quando chega no final do mês, a hora do pagamento, ele olha assim e diz: rapaz, foi um funcionário tão bom, rasga o vale, isso aí fica na tua conta. Ofertando para os outros, ofertando para os funcionários. Resultado, empresa crescendo, gente. Você percebe que ofertar não fala só na igreja? Tem na igreja, mas tem também na vida do irmão. Eu falei, acho que numa quinta-feira aqui tinha pouca gente. Estou fazendo um curso lá em Caxias, a maioria sabe. Glória a Deus, falta só umas 4 semanas, gente. Só umas 4 semanas. E eu estou liberado completamente aqui novamente. E sabe que faz um mês e pouco eu vim descobrir algo que eu fiquei assim: meu Deus, as pessoas que me hospedam lá, eles não cobram nada. E se eu falar alguma coisa para dar alguma coisa para eles? São muito amigos meus. Sempre me recebe o pastor Ângelo assim com uma generosidade que a gente fica constrangido. Aí eu e o pastor Ângelo sempre faz alguma coisa para levar pelo menos um presente, dar alguma coisa para eles em gratidão, porque financeiro eles não aceitam. E alguns, acho que 1-2 meses no máximo atrás, a gente sentado no almoço, aquele homem olha para mim e diz assim: Peron, tu sabe que tu marcou minha vida numa coisa? Fiz o quê? Eu era avarento. Esse negócio de... não é nem avarento, esse negócio assim de Deus vai fazer por mim, eu não acreditava não. Esse negócio de Deus já me supriu, eu não acreditava não. Até que um dia eu recebi a primeira oferta da minha vida, R$50, veio de tu. E aquilo ali me marcou de um jeito. Gente, eu não era pastor na época não, tá? Mas foi um dia que eu olhei para aquele camarada, Deus mandou, eu vou ofertar. Ofertei na vida dele. E quase 5 anos depois, eu estou há praticamente 1 ano me hospedando na casa dele, sendo alimentado, colheita de uma semente pequena, mas uma semente direcionada por Deus para outra pessoa. Ei, semeadura e colheita acontece. Se Deus falar no teu coração para dar algo a alguém do lado aí, dê. Para dar para o seu chefe, um parente que você não gosta, dê. É Deus te inspirando. Deus é mais sábio que eu e você. Aleluia. Vamos para Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 é um texto que eu gosto demais. É um texto que está nas minhas orações. Provérbios 3:5 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Suas decisões financeiras de aceitar um novo emprego ou continuar no mesmo emprego, de empreender ou não empreender, são apresentadas a Deus? Você confia em Deus? Não, pastor, isso é uma decisão só minha.
pois você vai ficar só com você e a sorte. Mas se quer Deus junto, ore a Ele: Senhor, está no teu coração, faz parte daquilo que o Senhor tem, é plano do Senhor para mim. Eu já falei aqui algumas vezes, minha avó falecida já, a parte de mãe, minha avó foi uma mulher que dependeu muito da família a vida inteira. E quando ela se converte, ela começa a pedir a Deus uma estratégia, alguma coisa para fazer para poder se manter. Porque ela não queria mais depender das 2 filhas e do neto. Aí uma noite Deus dá um sonho para ela, onde Ele entrega uma bacia com peixe. E quando aquele peixe chega à mão dela, vira sacolé, dudu, sei lá como é que é, aqueles picolé de saquinho. E ali ela disse: opa, é Deus respondendo minha resposta. Começou a produzir sacolé. Um belo dia chego na casa da minha avó, tá uma televisão 42 polegadas, isso faz anos, tá? A televisão 42 polegadas era umas 60, 65 hoje. Eu olhei aquilo ali e fiz: vó, a senhora tá gastando dinheiro assim? Oxi, comprei à vista, meu filho. Aí na época eu era CLT, eu olhei assim, eu fiz: rapaz, eu com meu salário não consigo. E a mulher vendendo sacolé conseguiu. E não só isso, ela pagava aluguel, pagava as contas dela, comprava o que ela queria. Porque ela confiou em Deus, não se apoiou no próprio entendimento. Mais de 60 anos, gente. Podia dizer: ah não, não pode, ah não dá, não. Quando eu vim para Caxias, 1 ano depois veio ela, minha mãe e minha irmã foram morar em Bento. Ah, muito frio, não dá para fazer sacolé. Poxa, ela foi fazer pastelzinho, bolo. Ela ia de loja em loja e conseguia se manter bem. Confiava no Deus que supre, gente. A gente precisa ter esse entendimento. Seu pastor aqui tem uma empresa de marmita fit, o Mr. Fit Gourmet. Sabe como nasceu essa ideia? Deus mandou eu e Aninha para cá, numa época onde a igreja não pagava nem as próprias contas dela e tinha dívida. O que é que a gente vai fazer? Ah, tenho no coração começar a fazer marmita fit. Vamos fazer para se manter. Passei quase 3 anos sem receber R$1 da igreja, gente. Mas confiei em Deus, sabia que Deus tinha mandado a gente para cá. Confie em Deus de todo o seu coração e Ele vai endireitar os caminhos. Vai ser fácil em todo o tempo? Não. Mas quem tem fé vai ter fé para a finança também. Senhor, o Senhor vai me ajudar nisso aqui. Aleluia. Como eu já usei esse exemplo algumas vezes, tem um professor do Rema, ministro do Evangelho, chamado Eduardo Cardoso. Como ele diz, sempre foi pobre, pobre, pobre. Lá na minha terra ele é pobre de Jó. Aquela parte onde Jó passou a aprovação. Conseguiu passar na Universidade Federal, fez engenharia. Quando recebeu o primeiro salário, pensou: agora eu vou esbanjar. E Deus disse para aquele homem: compre aquele terreno lá no interior. Ele disse: meu Deus, estou ficando doido. Porque o terreno que não dá nada, num lugar que não dá nada, não tem água, nada. Mas ele sabia que Deus estava falando com ele. Ele comprou o terreno. Anos depois, se descobre o quê? Que tinha uma fonte de água mineral naquele terreno, gente. O cara ficou riquíssimo, porque ouviu a Deus. A gente precisa confiar em Deus nessa parte também. Não é porque Deus quer tomar. É porque Deus, Ele quer restituição. Ele quer que eu e você tenham o suficiente para a gente, para a nossa família e para alcançar outro, ajudar outro. Aleluia. Você já me ouviu falando muito sobre jiu-jitsu. Eu vou continuar falando de jiu-jitsu e acho bom. Estou fazendo jiu-jitsu, eu sei que tem um propósito no coração disso, eu sei que estou me conectando a pessoas, e eu sei que a gente vai ter na igreja, em algum momento, jiu-jitsu para criança carente. Pegar aquelas crianças de rua, porque pelo jiu-jitsu, o jiu-jitsu vai atrair, e a palavra vai mudar. Porque não vai ser só jiu-jitsu por jiu-jitsu, vai ser jiu-jitsu, vai ser alimentação, vai ter inglês, vai ter toda uma ajuda. E Deus quer me prosperar e te prosperar para quando a gente precisar comprar os tatame, os kimonos, tá ali ajudando. Aí conseguiu, imagina uma criança dessa que vive na rua, a gente consegue alcançar. Essa família vem para a igreja, aceita Jesus, começa a ter mudança. Quer mudar, e aí algum de nós começa a ajudar com a casa. Não é só pra gente, é pra gente viver bem, porque Deus quer que eu e você vivamos bem. Mas é muito mais, gente, é para alcançar outros. Ah, não, eu quero o suficiente para mim, pagando as contas tá bom. Desculpa, mas isso é egoísmo.
Porque Deus não te chamou só para você viver só para você. Chamou você para ter para você, mas para alcançar outros. Isso é cristianismo. Aleluia! Aleluia! Para finalizar, Josué 1:7. Aleluia! Josué, capítulo 1, versículo 7. Aleluia! Vai dizer assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Ei, Deus nos deu uma palavra. E entenda, a chave do sucesso não é campanha de 21 dias. Não é os 7 métodos para prosperar. Sucesso é pratique a palavra, leia, medite dia e noite. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Por quê? Meditando dia e noite, gente, nosso coração vai estar tão alinhado com Deus, que quando vier a gente tomar uma decisão, e não sei se essa decisão é de Deus ou não, a gente vai entender, opa, está de acordo com a palavra de Deus. A gente meditando de noite, pastor, mas eu não consigo ler minha Bíblia todos os dias. Bote uma meta, 5 minutos por dia. 5 minutinhos. Foi lá, botou, leu um versículo, pronto. Daqui a pouco aquilo vai gerando vida dentro de você. Você vai dizendo, opa, não é que isso funciona mesmo? Quem me entenda, gente, não é a Bíblia aberta no Salmo 91, acumulando poeira em casa que vai dar mudança, não. É a Bíblia aqui, ó, dentro. É você sabendo aquele Salmo 91, no dia da angústia, você, opa, tá aqui. Diabo, cai fora. Deus, Ele quer me prosperar e te prosperar. Ele quer que as pessoas vejam, meu Deus, essa pessoa segue a Deus, e não é que as coisas que ela faz dá certo. Meu Deus, olha só como essa pessoa ajuda as outras. Meu Deus, só pode ser Deus mesmo. E o nome dele é glorificado, gente. Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia.